Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Mais um dia de conhecimento, mais um dia de live, mais um dia de pessoa aqui também nova no canal, né? Que foi garimpada aí pela internet, né? Mas a gente vai bater um papo super interessante hoje, que faz todo sentido no conceito, né? De saúde, no conceito de saúde mental, enfim, até do âmbito pedagógico. Mas vamos assistir uma vinheta antes da gente começar o nosso bate-papo. Que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal. Olá, boa noite novamente, que vocês sejam bem-vindos. Estou pedindo aqui para participante também entrar pelo Instagram. Já mandei o nosso convite para a Lilian. Bom, enfim, você que está entrando pela plataforma Facebook, que você seja bem-vindo. Tentar silenciar, beleza, agora deu. E você que está entrando pela plataforma do YouTube também, seja muito bem-vindo. Não esqueça de acionar o sininho aí no YouTube para poder nos ajudar com o engajamento aqui da nossa live. Então, eu sou o Jairo Teles, idealizador dessa mensagem, ou desse grupo, ou desse projeto, ou desse movimento do Recuperação em Foco. Eu sou conselheiro em Independência Química e hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante com a profissional Lília, né? E aí, faço as honras, pode se apresentar, Lília, por gentileza. Bom, eu sou a Lília, já sou formada em técnico em Química e Tecnologia em Meio Ambiente e atualmente estou como vestibulanda. Legal. Só para não dar eco, eu tenho que fechar o microfone aqui. Bom, vestibulanda é uma questão importante, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós, antes da gente entrar no tema, por que você partiu para essa questão de ser vestibulanda em medicina, né? E por que você viu essa problemática tanta aí, que agora eu vou colocar aqui a nossa discussão, o nosso tema, né? Que é o crescimento da ansiedade e depressão em vestibulandos e uso de medicamentos, que isso é muito sério, né, gente? Quando a gente trata aí dessa questão do uso indevido de medicação, inclusive tem algumas medicações que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas queria que você falasse um pouquinho para nós a respeito dessa situação, Lilian. Seja bem-vinda de novo e tamo junto. Então, eu trabalhei 10 anos na área da qualidade, né? E depois, nos últimos 4 anos, eu fui contratada para trabalhar na área da qualidade, na área da saúde, e aí trabalhando junto com os médicos, enfermeiros, técnicos em radiologia, eu percebi o quanto eu realmente gostava da área da saúde, sempre pendi para esse lado, e aí
analisando, foi um processo, não foi do dia para a noite, eu acordei e falei, olha, eu quero me tornar médica, né? Foi um processo bem, tipo, o pessoal acha que a gente acorda assim, né? Falar, vou mudar de carreira, né? E aí, no final de 19, eu peguei e falei, vou voltar a prestar o vestibular e estamos aí até hoje, prestando vestibular. Legal, legal. E assim, o interessante disso tudo é que você faz parte desse meio, nesse contexto, onde você conhece pessoas, né, que praticam o mesmo movimento que você, talvez trabalhem em outra área, né, em outra questão, mas gostam de prestar um vestibular para testar o conhecimento, ou gostam até mesmo de tentar essa relação com a medicina, porque é um curso desejadíssimo pelas pessoas. Não sei qual que é o viés, né? Um dos vieses, eu acredito que seja, é na remuneração depois que você tem a sua formação e depois que você se especializa na tua área. Claro, assim, é um viés de pensamento, mas também, porque o meu avô era médico, meu pai era médico, minha mãe, enfim, tem uma certa referência, né? Você tem essa referência ou partiu de você fazer essa questão e tentar galgar alguns degraus na linha da medicina? Então, no caso, eu não tive referência, né? Tem algumas pessoas da minha família que são da área da saúde, mas eu não tive contato na época. E, na verdade, eu fui realmente pela questão da medicina por uma questão de afinidade, né? Eu já estava bem estável na minha carreira, e depois fui percebendo essa paixão, fui percebendo o que eu queria realmente, né? Porque a gente sai da escola e tem que escolher uma profissão para a vida e a gente nem se conhece. E aí já tem que pegar, determinar, fazer aquele determinismo da sua vida e falar, você vai fazer isso de início ao fim e pronto, acabou. E nessa trajetória, agora já com 30 anos, eu tenho vários amigos que fizeram farmácia e depois foram para parte de economia, amigo que fez medicina e depois foi fazer economia, geologia e depois foi fazer direito, ou saiu do direito e foi para outro lado. Então a gente costuma, assim, quando a gente é jovem, de ter aquele determinismo de não, você escolheu essa profissão, você tem que seguir essa profissão, pronto, acabou. E não é assim muito bem que funciona a vida não é linear, né? E aí eu resolvi agora pegar, prestar a média. Não é o único curso que é extremamente concorrido, o pessoal fala-se muito da medicina, mas eu falo, gente, fechar muito a cabeça, fechar muito a vida, né? Porque existem cursos que são extremamente concorridos, tanto quanto, por exemplo, a direito da USP é extremamente corrido, tem a questão também do ITA, tem N faculdades que também são extremamente concorridas, né? Não é a medicina, que é a que a gente mais conhece e ouve falar, né? Porque costuma-se ficar muitos anos ali tentando, mas não fechar muito a cabeça. Essa questão que você trouxe, Lilia, é muito importante, porque assim, é exatamente esse viés de pensamento. Existem outras atividades, existem outras áreas que são tão concorridos quanto medicina, né? E são tão importantes nós pensarmos, né? Não sei se tem nível de importância entre áreas, mas eu acredito que a engenharia ela tem a sua importância, a matemática ela tem sua importância, enfim, a fisiologia ela tem sua importância, assim como a medicina também tem a sua importância. Então, vale lembrar que não só um dos cursos, né, que são mais concorridos que a medicina, mas tem outras modalidades também. E aí, eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo no sentido, uma pergunta que eu já vou te fazer, como que você, como vestibulanda, percebeu assim quando você foi prestar a primeira vez o vestibular e você notou essa questão de ansiedade, você notou entre as pessoas que estavam ali na tua sala, quais eram os comportamentos no dia de prova ou até onde antecedia, por exemplo, eu estou lá na fila, como que era o comportamento?
E aí depois a gente vai entrar nessa questão da medicação, mas vamos falar um pouquinho sobre só a ansiedade. Então, o problema é que a gente vive numa sociedade de resultados. Seja numa questão de um vestibular ou qualquer outra coisa, a gente vive numa sociedade de resultados. Então, o vestibulando, ele acaba tendo que despender uma força muito grande, e aí você é avaliado de uma maneira quadrada, que é um único dia, muitas horas, para pegar mostrar um esforço do ano inteiro, que é um método de ingresso desleal, né? Sendo que não é o único método de ingresso de faculdade que existe no mundo. Por exemplo, existem várias faculdades que eles levam em conta frequência em aula, as notas que você teve nos últimos anos, qual que é a sua dinâmica com a sociedade, se você faz trabalho voluntário, se fez parte de clube, que a gente vê nos filmes, clube de xadrez, clube de não sei o quê, e isso vai influenciando na sua nota. Inclusive, a residência médica, depois, ela te avalia por isso, né? O médico residente, ele tem lá as 90 questões, normalmente, tem uma parte prática e tem uma parte de entrevista em que é visto se ele participou de evento ou não. Então, você coloca toda a sua vida num dia, em algumas horas. Então, assim, com os meus colegas, eu vi, assim, uma questão muito forte de, por exemplo, se eu não passar agora, meu pai não vai me ajudar. Eu vou ter que pegar, talvez desistir do meu sonho de fazer uma faculdade com nome, porque a gente vive num mundo de abstração, em que um nome é mais importante do que a pessoa. Às vezes você vai e faz um curso numa faculdade que não é tão reconhecida, você pode ficar mais para fora do mercado de trabalho. Existe muito isso de, tipo, empresas que contratam pessoas da faculdade X ou Y, e são faculdades extremamente difíceis de entrar, né, nas suas áreas. E aí você vai ter que ir trabalhar, não vai ter mais apoio dos seus pais, porque, né, tudo tem um limite financeiro, hoje viver é muito caro, e aí você vai acabar abrindo mão de um sonho, de fazer uma faculdade X ou Y, para fazer uma outra faculdade que não tem tanto nome do mercado, e você vai tendo mais dificuldades. Então, são coisas muito sérias, né? Fora daqueles de, tipo, eu tive um amigo que o pai dele simplesmente decidiu que ele ia fazer direito, ponto, acabou. Entendeu? E aí ele pegou e falou assim: se eu não passar em outra faculdade que seja pública, vou ter que fazer direito, ponto, acabou. Não tem escolha, né? Porque o meu pai decidiu e acabou. Bom, isso que você está falando é extremamente importante. Nós vivemos numa sociedade competitiva e de apresentação de resultados incessantemente, independente da área, né? Eu trabalho na área da saúde mental e trato, né? Eu faço parte de uma equipe multi e interdisciplinar dentro de um estabelecimento onde é oferecido um tratamento sob dependências químicas. E aí lá nós entendemos a questão comportamental, que faz todo sentido quando eu começo a entender o processo terapêutico do indivíduo que foi acometido, que é o indivíduo que tem o transtorno por uso de substância. Mas, quando você fala de resultados, lá dentro do setting onde eu trabalho, nós também temos que apresentar resultados. Quais são? Comportamentos novos, né? O autoconhecimento. Através do autoconhecimento, eu consigo colocar hoje o meu sentimento real, eu consigo conhecer as minhas expectativas, eu consigo conhecer as influências que eu posso ter, porque nós aprendemos numa programação, que é a programação dentro de Narcóticos Anônimos, que eu tenho que ter um resultado diferente. Quais são eles? Eu preciso ter o hábito diferente, eu preciso escolher outras pessoas para o meu nicho de amizades, ou seja, hábitos, pessoas e lugares. Eu preciso também me ambientalizar de alguns lugares diferentes para que eu consiga, de fato, viver uma nova vida. E aí você trouxe essa questão de resultado. Muitas das perspectivas de resultado, eu, Jairo, entendo que os filhos, quando vão prestar o vestibular, ele já tem uma pressão da mãe, ele já tem uma pressão do pai. Olha, você precisa ir bem, porque assim, é o seu futuro, isso diz respeito ao teu plano e projeto de vida, já vem uma pressão toda envolvida, né?
E aí, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de concentração, e aí eu vou entrar numa questão muito importante agora, que é a tal da Ritalina. Quem já ouviu falar na Ritalina? Eu fiz algumas pesquisas, tá? E aí fala assim, ó, a Ritalina é o nome comercial de cloridrato de metifenidato, remédio popularmente indicado para a melhoria na concentração e atenção. Então, assim, lembrando que a gente está falando sobre resultado. E aí, quando eu vou nesse viés de resultado, aparece a Ritalina, que promove uma certa sensibilidade mais de concentração. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós a respeito dessa situação. Então, o uso de medicamentos, né, no caso, o que o estudante procura, né, para concentração, a gente tem que partir do seguinte aspecto. A Ritalina, né, e todos esses medicamentos, as anfetaminas, elas realmente tiveram um aumento de procura. Isso porque hoje tem o viés de que há realmente o maior diagnóstico de TDAH, e porque antes não se prestava atenção em tudo isso, então você tem realmente pessoas que precisam e que, de fato, por estar usando o medicamento, elas vão apresentar uma maior performance nos estudos, porque essa pessoa, ela estava doente, então ela precisava do remédio, usando o remédio, ela vai ter uma vida normal, e aí ela vai prestar atenção no que ela está estudando, e, óbvio, ela vai conseguir ter uma maior performance, porque ela vai estar no normal. Só que o que é o problema dos medicamentos desse tipo? De qualquer tipo de medicamento. Esses medicamentos, as anfetaminas e qualquer medicamento psicológico, ele tem que ter o acompanhamento do médico, porque ele tem que ter o início, meio e fim. O medicamento, ele não pode ser uma muleta, ele tem que ser... Aliás, ele não pode ser a base, ele tem que ser uma muleta por um tempo. A pessoa que simplesmente começa a tomar, o estudante que simplesmente começa a tomar, o que acontece? Ele toma esse medicamento de manhã, ele vai ficar mais acelerado, ele vai sentir motivado, né? Vai ter aquele estímulo do medicamento, que eu vi alguns tinham duração de 12 horas. Aí ele corre, rende, consegue ficar acordado até mais tarde, sem se cansar. Aí ele faz uma prova, ele consegue ir bem, naquela prova que ele tinha no dia seguinte. Depois disso, ele vai estar acabado. Eu tive amigos que usaram a Ritalina e foi assim, ele conseguiu ficar até tarde estudando para uma prova que ele tinha no dia seguinte, fez a prova e depois ficou destruído. Então, esses medicamentos, eles vão criando um vício, porque você toma hoje, aí você conseguiu ficar acordado, só que aí amanhã você já não tá tão bem, porque você, né, teve um uso de energia do seu organismo, né, o seu organismo para trabalhar, ele precisa de energia, ele vai tirar de algum lugar. Aí você vai e toma amanhã de novo, aí você toma amanhã de novo, aí você não toma de manhã, você tomou à tarde, se você tomou à tarde, são 12 horas, então vai ser de madrugada, você vai estar com insônia, você vai querer estudar, você vai estar lá acordadão. E aí tem estudos que mostraram, são estudos com uma amostra muito pequena ainda, então o pessoal está indo atrás de saber mais estudos sobre isso. O apontamento da limitação desse estudo foi esse, de que precisava de uma amostra maior e mais estudos, de que pegaram pessoas, parte estavam sem medicamento, estavam no placebo, parte usaram os 4 tipos de remédios desse tipo de anfetamina, e aí eles fizeram o mesmo teste com placebo e com os outros 4 medicamentos. Mostraram que realmente as pessoas que estavam com o medicamento no corpo se moviam mais rápido, mas não necessariamente elas tinham maior desempenho. Então, aí os pesquisadores começaram a ver isso. Será que você se sentir motivado por mais tempo, acordado por mais tempo, vai ser realmente atrelado ao seu desempenho? Ou não? Você está com uma falsa sensação de que você está com um melhor desempenho porque um dia você permaneceu mais acordado, entendeu? Então, isso é muito complicado. E fora os efeitos colaterais. Por exemplo, uma anfetamina sem prescrição médica, que eu também andei olhando umas
E aí, nossa, perdi. Aí você começa a tomar esse medicamento. Então, aí você já tem uma depressão, você já tem uma ansiedade. Um dos efeitos colaterais é trazer mais ansiedade, trazer mais pânico. Então, você não resolveu o seu problema, né? O certo é, se você não tem o TDAH, é não tomar esse medicamento. Se você está com ansiedade, se você não está bem, procurar ajuda psicológica. Se precisar do medicamento, o médico, né, para ansiedade, o médico vai te passar o medicamento certo, não necessariamente esse, né? E fora que você não sendo da área da saúde, você não sendo médico, você vai começar a tomar, vai criar uma dependência e de repente você vai tirar. O efeito rebote de você retirar um remédio de forma errada vai ser 30 mil vezes pior. Entendeu? Eu estava vendo aquela série sobre pressão, eles pegaram né, Aristóteles diz que a arte é a mimesis da vida. Eles mostraram isso de maneira exemplar. A Ritalina e o Venvance, eles também causam problemas cardíacos. Tem lá no Sob Pressão, filho de uma médica que ele está prestando medicina porque a mãe dele quer que ele seja médico. E aí ele começa a perceber que ele tem um melhor desempenho ali por usar a anfetamina, vai tomando, chega no dia da prova, ele tem uma overdose. Né, porque essa pessoa ela não sabe qual que é a dosagem certa, ela não sabe se realmente ela precisa, e aí acaba tendo uma overdose no dia da prova. E isso não é só simplesmente numa série, isso é a realidade, entendeu? E também é aquela questão, né, que a gente também ia abordar, que os vestibulares estão gerando uma grande quantidade de ansiedade nas pessoas, né, no vestibulando, independente da sua idade, né, eu sou, agora, estou no meu segundo curso, eu sinto a mesma ansiedade do que eu tinha lá 10 anos atrás, de forma que a gente só vê isso como sendo a vida, e não é, eu não sou uma profissão, eu não sou um vestibular, eu não sou uma prova, entendeu? A gente tem que abrir a cabeça e entender que não é só isso a nossa vida, não é só o que a gente... Bom, você falou muito claro, né, a respeito dessa questão da ansiedade, e aí você trouxe também a respeito do TDAH, né, que aí o TDAH hoje virou meio que moda, né, que você tem, tem TDAH, peraí, tem um pré-diagnóstico e tem um diagnóstico, para que isso seja de fato entendido e compreendido, inclusive se você é estudante do ensino médio ou fundamental, quando você passa por um profissional, esse laudo ele precisa chegar até a tua escola para que você tenha todo um entendimento diferente, até porque hoje nas escolas existe um segundo professor dentro de sala de aula, justamente para poder assessorar essas pessoas que têm essas particularidades, né? Diferentes até de nível de aprendizagem diferente. Enfim, eu também pesquisei em relação ao nível de depressão, né? E aí, o que eu encontrei, né? Que essas drogas, né, que a gente já falou um pouquinho sobre elas. Por que drogas? Porque é medicação. Medicação, se você toma em descontrole ou por livre e espontânea vontade, ela não vai fazer um efeito terapêutico, assim como tem um acompanhamento disso tudo. Então, nós chamamos de smart drugs, né, que são drogas inteligentes. E aí vem a Ritalina e também o Venvance, né? E eu pesquisei sobre o Venvance. O Venvance é o seguinte, ele é indicado para tratamento de transtorno de déficit de atenção, mas com um diagnóstico fechado. Tá? Lembrando que para você tomar essa medicação, você precisa ter um acompanhamento, tanto do pediatra, do psiquiatra e também do psicólogo, para que juntos eles possam fechar todo um projeto, um plano terapêutico para você usar, até porque tem o início, meio e até o desmame da tua medicação. Não é, né? E aí, também pesquisei, Venvance deve ser usado como parte de um programa total de tratamento de TDAH, que pode incluir aconselhamento ou outras terapias. Então,
você que está tentando utilizar essa medicação, que é um vestibulando, que já tem essa propensão de ansiedade generalizada, que você tem essa questão aí do TDAH, beleza, você acha que tem? Tranquilo, passa por um neuro, vai fazer esse diagnóstico, para você conseguir, de fato, ter um resultado muito mais aprimorado diante do teu quadro. Não é assim, vou tomar, beleza, então vou fazer o vestibular, já está com ansiedade no pico, né? E aí, eu quero fazer uma menção até, inclusive, por uma fatalidade que aconteceu, acho que foi antes de ontem, de uma professora ser esfaqueada dentro da sala de aula, que essa mesma professora, ela fazia dentro do Instagram dela uma mensagem positiva para as pessoas que iam prestar vestibular. Olha, vão com calma, prestar o Enem. Olha, vão com calma, prepare a tua água, prepare a tua caneta, vai na tranquilidade, né? Não precisa toda essa ansiedade que já gera ansiedade por conta da concorrência das vagas, por conta, enfim, da pressão dos pais. Já tem tudo isso instalado. Quanto mais eu conseguir tranquilizar essa questão, muito mais positiva, né? E aí eu queria trazer nessa questão também sobre a depressão. Você vê muitas pessoas, quando você está fazendo esse exercício de ser, né, vestibulanda, você vê muitas pessoas com essa questão de depressão muito aflorada. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Uma desesperança, porque é aquela coisa, é muita coisa num curto espaço de tempo, e as pessoas, elas colocam metas irreais. Por exemplo, a gente está falando sobre o foco. Nós, evolutivamente, biologicamente, tem que ter hiperfoco. Porque você imagina, o homem pré-histórico, ele tá lá com hiperfoco, sei lá, fazendo um jarro de cerâmica. Aí, de repente, vem um predador, ele não presta atenção no que. Aí você vem depois. É biologicamente inviável. Aí você vem depois, né? Querendo ficar 12 horas prestando atenção numa única coisa. 12 horas sentados. Isso, e assim, vende-se isso na internet. É óbvio, eu vejo, assim, por exemplo, várias vezes, algumas meninas hoje, os adolescentes de hoje, falarem que ficam depressivos porque não fazem resumo colorido bonitinho. Não tem caneta estabilo. É muito irreal, porque não é um resumo coloridinho, bonitinho que vai te passar. E elas realmente ficam tristes, e elas realmente se sentem não suficientes, porque não conseguem fazer resumo de todas as matérias, flashcard de todas as matérias, sendo que cada matéria você estuda de um jeito e você vai dar mais atenção, vai montar um resumo, vai um flashcard na matéria que você tem dificuldade. Então, por exemplo, uma vez eu com um problema do bioma. Aí eu fui lá, eu não conseguia lembrar as características entre Cerrado e Caatinga. Desenhei a árvore que fica. Fazer isso para tudo. Não dá tempo. Não, hoje o jovem, ele acha que a genialidade ela é instantânea. O jovem, ele acha que você consegue realmente ficar 12 horas estudando isso todo dia, o que é uma grande mentira, porque se você conseguir hoje uma prova, você vai ficar 12 horas estudando, vai fazer a prova amanhã, no dia seguinte você está morto. Não dá certo, não funciona, isso não existe. Então, a pessoa ela entra num buraco, vendo um monte de fake news na internet sobre desempenho, sobre performance, e ela se sente um lixo. Não é assim, não funciona desse jeito, entendeu? Então, assim, eu vi vários amigos, tipo, nossa, ontem não consegui render, fiz 3, 4 exercícios. Eu falei, mas você fez alguma coisa. Hoje, se você se sente melhor, vai e continue estudando. Não é todo dia que eu tô num puta desempenho. Às vezes eu faço alguns projetos, algumas coisas, e eu aproveito em várias instâncias para melhorar o time, o relógio. Tem dias, por exemplo, agora, que eu tô totalmente focada, que eu parei e falei, opa, peraí, tá ficando caótico isso aqui. Porque, assim, às vezes eu quero ler um livro de literatura, eu não posso, porque agora o meu foco é só exatas.
entendeu? Só que eu também tenho em mente, eu demorei para chegar num patamar, por exemplo, de humanas, que hoje eu acerto brincando a nota que eu preciso para o vestibular. Não vou falar a nota e não vou falar o número de acertos, porque nós não somos notas e não somos acertos. Aí outra pessoa falou, eu ainda não consigo. Aí de vez de ser uma live que a gente ajuda, a gente atrapalha, né? O pessoal pergunta às vezes as notas, pergunta os acertos, eu falo, gente, não vou falar porque eu sou eu, você é você. E eu demorei 2 anos para alcançar esse nível para passar. Foram 2 anos. Não foi do dia para a noite, começando do zero, né? Porque às vezes tem pessoas que de uma escola, que tem toda uma instituição e valores de vestibular. Aí a pessoa quer se parar com essa pessoa dessa escola, que desde novo está preparado para o vestibular. Porque eu falei numa outra live que eu fiz. O Estado institucionaliza que a educação ela tem que formar cidadãos. As pessoas e o Estado tem que formar cidadãos ou cidadãos? Não sei. Olha o gatilho. tem que formar cidadãos. Acho que é cidadãos. Tem que formar cidadãos. E não pessoas fazedoras de Enem. Então, assim, por exemplo, eu vim de uma escola que me formou cidadã. Eu estava até vendo aquele médico famoso lá, o Paulo Musi, ele falou, eu vim de uma escola que me formou cidadão, foi excelente, eu virei gente, mas não tinha cultura de vestibular. Então, não é em um ano que você vai passar no vestibular, começando do zero. E isso não sou só professor, uma pessoa de autoridade, ele fala, não é do zero que você vai passar em um ano no vestibular. Eu poderia vender aqui para você e você comprar meu cursinho, assim, iludido. Ele falou, não, começando do zero, no mínimo, mudou. Não adianta você se sentir inútil, se sentir acabado, né? Se sentir um lixo em relação a isso, porque tudo é um processo, entendeu? E aí a gente coloca, e aí essas pessoas colocam, a gente coloca certas metas, acha que essas têm que ser atingidas até X anos e acabou. Que nem, por exemplo, a gente teve agora um caso também de escola de uma aluna com 44 anos estudando agora biomedicina, que falaram que ela era velha. Então, assim, se eu não conseguir agora, pronto, acabou, tô velha. Não funciona assim. Né, é um etarismo do caramba, deu uma raiva com aquilo, eu vi, eu falei, gente, e assim, eu sou filha de mãe professora de supletivo acelerado, então assim, os alunos da minha mãe não tiveram oportunidades, ou eram jovens, não deram tanta atenção para os estudos, foram depois e batalharam. E muitas vezes da própria família vem a parte de que te coloca para baixo. Para que você está fazendo isso? Você está sonhando demais. Não precisa disso. Às vezes parte da própria família, não é a sociedade. Entendeu? Parte da família. E aí a pessoa vai, se a pessoa se deixar abalar por isso, ela vai pegando, definhando. E não é assim que funciona. Entendeu? Muito legal. E isso tudo tem a ver com resultados, né? De apresentação de resultados. Como que a gente já iniciou a nossa fala lá. E voltando um pouquinho sobre a questão do Venvance, olha que eu encontrei aqui, ó. Os efeitos colaterais do Venvance, como todos os remédios, especialmente da família, das metanfetaminas, existe o risco de diversos efeitos colaterais. A saber, é comum sentir dor de cabeça, taquicardia, boca seca, palpitações, tonturas, especialmente nos primeiros dias de uso. Então, assim, quando você faz o uso dessa medicação, o teu médico, ele já sabe que isso tudo pode ser sintoma. Então, isso tudo vai ser acompanhado. Quando você faz o uso dessa medicação para simplesmente você ter uma concentração maior, você está tendo desencadeando uma série de problemas que você não percebe que está acontecendo, mas pode te prejudicar. Você só está buscando a concentração. Então, você ouve Venvance, eu só estou na concentração, mas espera aí. Ele é uma medicação de alta complexidade, que é o trato do TDAH. E com isso, tem outras coisas que podem desencadear. Bom, mas assim, nós já falamos um pouquinho sobre a questão da ansiedade,
Falamos um pouquinho também a questão da depressão, né? Que também hoje está muito precoce, né, nessa questão de depressão. Eu vejo meninos hoje de 12, 13 anos com depressão altíssima, né? Por decorrência de N fatores, separação dos pais, essa questão da não proximidade dos pais e da proximidade dessas outras coisas que abraçam eles, né? Então, o mundo digital, cara, tá tendo assim uma muito mais importância, por exemplo, de um jantar 8 horas da noite com a família toda na mesa. Isso é preocupante. Então, quando eu percebo essa questão muito precoce sendo despertada, eu fico muito pensando nisso, né? Porque pode desencadear até, inclusive, uma dependência química posterior. Que esse cara vai estar meio que vulnerável a todos os sentidos. Então, a hora que ele começa a bater asa, ele vai ter alguns apoios, mas ele não vai ter a escolha certa, por quê? Porque lá atrás não teve um acompanhamento, não teve um olhar, não teve uma crítica, não teve, enfim, uma risada saudável com a família, não teve um envolvimento. Isso faz todo sentido. A gente já falou sobre isso até, inclusive, em outro momento aqui, como uma profissional, porque a gente estava falando sobre a necessidade que as crianças têm que passam batido diante do olhar dos pais. Né? Mas, agora trazendo aqui, a gente está quase metade do nosso tempo de bate-papo, trazendo para dentro da nossa conversa aqui também a questão quais outros medicamentos que você deve ter pesquisado, quais outros medicamentos que pode ter acesso a essas pessoas que fazem, prestam vestibular, ou até esses caras que fazem os famosos concurseiros, né? E aí essa questão de estudar e ficar até exausto desse movimento, porque se exige mais, porque quer, né, procura de resultados, enfim. Tem outros tipos de medicação já usadas com bastante frequência entre essa galera? Os outros eu não pesquisei, eu só achei realmente essas mais populares aí. As outras eu não fui na Deep Web. E essas já me assustaram bastante. Já foi uma pesquisa assim que mostrou muita coisa. Que nem tem aquela. Esqueci. Acho que a Ana Beatriz é uma psiquiatra. Ela estava falando sobre o Venvance. E assim, ela pegou, falou como ela trata os pacientes dela, que nem ele começa, se não me engano, com 30 miligramas. E a proposta é você conseguir ter resultado quando a pessoa realmente tem algum problema, com a menor quantidade possível de medicamento. Tanto que ela falou que às vezes ela manda manipular, de vez de 30 miligramas, para 15 miligramas. E aí a pessoa, a gente tem aquela coisa, por exemplo, se 30 miligramas foi bom, deixa eu tomar um pouco mais aqui, porque então 60 miligramas vai me dar um resultado melhor ainda. Aí chegou um paciente no consultório dela com 180 miligramas. Ela não sabia como que a pessoa não tinha morrido. Aí teve que conversar com o cardiologista, fazer essa interface com o cardiologista para conseguir desmamar a pessoa. Com muita crise de abstinência, eu fiquei assim, falei, meu Deus, olha como que a pessoa fez com ela. E isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com um amigo, por exemplo, às vezes o amigo quer comprar algum medicamento e fala, eu vou comprar esse aqui de uso veterinário. Aí, por exemplo, para a gente é isso, para o uso de veterinário, às vezes é 30, 50 vezes maior. Eu falei, não é porque tem mais que vai ser bom, né? Então, tem essa questão, né? De tipo, não, deixa eu aumentar aqui, se 30 miligramas fez bem, eu quero uma resposta mais rápida, deixa eu tomar 60. Aí entro numa emboscada. Interessante você falar disso. Lilian Milena respondeu. Doutora Ana Beatriz Barbosa, obrigada. Que é uma baita de uma psiquiatra, né? Que fala muita coisa na rede social. Eu queria até trazer para o canal, mas não consigo. Já tentei, já mandei e-mail, já fiz uma série de coisas, mas vamos ver, né? Qualquer hora, vamos ver se eu consigo ganhar na loteria, né? Mas assim, esse nosso bate-papo é muito importante, Lilia, porque assim, é uma vivência, é uma questão que acontece. Esses nossos jovens, por que eu falo nossos jovens? Eu estou com 40 e pouco, né? Fiz 41.
E eu já tenho aí uma certa vivência, inclusive, né, trazendo um pouco mais para minha atuação de hoje, né, essas questões que também a pessoa que tem o transtorno por uso de substância, ela pode ter adquirido isso por conta da medicação mal olhada, mal acompanhada, né? Ele pode, sei lá, pode até ter a predisposição, né? Que é um dos requisitos de eu gostar de usar a substância, mas depois eu vou para um CAPS-AD, por exemplo, tem um acompanhamento lá com psiquiatra e psicólogo, legal. Só que depois eu interrompo as minhas idas no CAPS e eu permaneço tomando a medicação. Isso tudo pode desencadear algo muito sério, muito sério. E aí, mais uma coisa sobre o Vinvance tá citando assim, ó, é um site, abrafarma.com. Diz assim, ó, o Vinvance não é um medicamento que se pode brincar. O uso prolongado pode levar ainda à depressão, pois você está estimulando um neurotransmissor a te dar energia. E quando há essa interrupção abrupta, pode surgir o efeito rebote. Então, assim, não seja esse cara que vai fazer, que vai ter esse resultado do efeito rebote. Se você, de fato, tem um pré, um pós e um diagnóstico fechado, legal, você tem todo um amparo legal e te proporciona uma saúde mental inteligente aí da tua parte, de você ter até um acompanhamento, mas não se atreva. Não se atreva. Existem pesquisas falando isso para nós, apontando essa questão para nós. Você que é um vestibulando, você que é um cara que gosta de fazer concurso e sabe que você tem uma certa dificuldade de concentração, dificuldade de outras questões, procura, não sei, acho que técnica de mindfulness, né? Precisa te ajudar. Eu acho que uma terapia, tem outras técnicas para que você consiga, de fato, estabelecer aí uma um equilíbrio em todas as suas áreas emocional, para você baixar essa tensão toda, para você de fato ir e fazer essa prova que você tem que fazer com mais tranquilidade, sem tomar medicação, né? Você já tomou alguma coisa? Eu fiquei curioso agora. Você já tomou alguma coisa, Lilian, nesse sentido? Ou pessoas que estão bem próximas de você, assim, já fizeram uso e você notou uma diferença muito grande no comportamento? Enfim. Nenhum uso de medicamento para ansiedade durante o preparo para o vestibular. É aquela coisa, existem coisas que a gente tem que fazer que são eficientes para quem não tem o TDAH e que as pessoas acabam deixando de lado porque acreditam que tem que ficar estudando o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa que eu adotei os exercícios físicos. Isso diminui a ansiedade nível, assim, maravilhoso. E também tem vários estudos que mostram que é necessário você fazer exercício físico para que você pegue e tenha uma melhor desenvolvimento. Estudos. Tem estudos que mostram isso, vários artigos muito importantes que mostram isso. A pessoa acaba, não, eu tenho que estudar, então eu vou pegar e fazer tudo, vou deixar de ver uma série, deixar de ver meus amigos, porque eu tenho que estudar. A questão também da socialização, ela faz com que, de um momento, você está com aquela visão focada, você tem que ter um momento difuso, você dá risada com os amigos, quem, por exemplo, ontem, vou falar de mim, né? Ontem, com dificuldade em cinemática, excelente desempenho ontem nos estudos, rendeu pra caramba. Aí meu noivo me mandou mensagem falando, tem uma amiga nossa que está convidando para pegar e ir lá jantar na casa dela. Meu, deu 6 horas, eu falei, beleza, fechei meu caderninho e dei o direito de descansar. Entendeu? Café, um pouco de café, dormir 8 horas
extremamente importante para os estudos. Aí você vê aqueles caras super famosos, super bilionários e falam, ai, eu durmo 4 horas por noite. Amado, não! Entendeu? Ai, não, 4 horas tá bom. Entendeu? Não, desculpa, a gente precisa dormir direitinho. Dorme direitinho e faz o seu exercício, você vai ter um maior desempenho. Eu senti isso. Hoje, assim, eu falo, exercício físico não é uma escolha, é uma necessidade minha. Porque eu percebo como que eu fico com e como eu fico sem exercício. E não é coisa da minha cabeça, tem estudo. Inclusive, para quem... a Universidade de... É que eu vi eu não lembro quem é a fonte. Eu sei que a Universidade Estadual de Minas Gerais divulgou este estudo. Eu não sei se é da Universidade Federal de Minas Gerais, eu leio muita coisa. E eles pegaram pessoas que estavam com depressão sem atividade física e pessoas com depressão com atividade física. Pegaram, fizeram tomografia, olharam bonitinho e viram que não é só liberação de hormônio no momento da atividade física. A questão de você realizar atividade física, ela desencadeia várias coisas. Viram, acho que era o hipotálamo, viram que o hipotálamo de pessoas que faziam atividades físicas tinham mais células, se desenvolvia, entendeu? E aí, as pessoas que estavam com depressão, atividade, pessoa que está estudando, do trabalho, social, de dar série, dar risada, de entrar na caixa do nada. E às vezes você entrar na caixa do nada, ela é muito rica, entendeu? É uma coisa assim muito boa. Bom, que ótimos apontamentos que você trouxe, inclusive esses estudos, né? Depois fica a dica, pessoal, para vocês pesquisarem essa questão que a Lília trouxe, né? Bom, a gente está quase finalizando o nosso tempo. Quero agradecer as pessoas que vieram pelo Instagram, que daí tem aqui também um comentário bem legal, ó, que é da Lilian, fala, exercícios físicos são fundamentais para a mente, ajudam muito o TDAH, olha aí, que legal. Né? E aí tem outra aqui, ó, não sei se é uma pergunta, vamos ver. A atividade prazerosa, muitos vão na academia porque simplesmente tem que ser, né? Mas na escolha de um exercício que dê prazer é fundamental, com certeza, com certeza. Eu acho que eu, por exemplo, como um adicto em recuperação de substâncias, né? Eu adquiri o hábito de poder correr. Eu gosto muito dessa questão, até porque eu tenho meu sono mais tranquilo, eu passo meu dia mais disposto, eu estou muito mais energizado, né? Eu diria, para o meu dia. Então, faz toda a diferença a atividade física. E também interfere bastante a alimentação, né? Para você que é um vestibulando, sempre ter essa questão muito regrada faz importante aí a gente pensar nisso. Eu trouxe mais um dado legal para a gente atrelar aí um pouco sobre a medicação e como a gente está falando sobre saúde mental, né, e a qualidade dos vestibulandos, a qualidade dessa questão também que ser muito mais importante, e apontando, né, das dificuldades que eles talvez encontram para poder ter aí um amparo da medicação, a respeito do Vinvance. Quando são usados essas substâncias, não, vamos um outro parágrafo que é mais importante. A anfetamina leva a uma intoxicação mais duradoura do que a própria cocaína. Olha que interessante, né? Às vezes passa batido isso. Às vezes eu estou tomando uma medicação ali que eu estou buscando, como a gente já falou, uma concentração maior naquela atividade, mas eu estou, de fato, distorcendo todo um contexto físico, mental, enfim. E aí diz assim, ó, quando são usadas essas substâncias, o humor torna-se elevado, mas pode ser seguido por uma apatia, uma sonolência, depressão, que a gente falou, e aí a palavra que mais me chamou a atenção, a abstinência. Quando eu tenho essa abstinência, eu abro porta para outra, para bebida, para o alcoolismo, para desencadear um monte de coisa
muito mais preocupante. Então, você que faz esse uso, que já fez o uso forte da Ritalina, do Venvance e outras medicações que são atreladas a esse nosso bate-papo, tome cuidado. Tome cuidado, reveja aí algumas coisas que você tem feito. Ou se não, se quer tomar essa medicação com mais tranquilidade, vai no neuro, faz a sua avaliação. Ah, tenho TDAH, beleza, então vamos tratar disso, né? E faz toda a diferença na minha qualidade de vida também, quando eu sou acompanhado, né? E por um psicólogo, por um neuro e também por um psiquiatra nessa questão. Bom, se você tem alguma pergunta aqui pelo Instagram, faça aqui também para nós, pelo Facebook, né? E aí a doutora Miriam, olha que legal que ela traz aqui para nós, ó. Estudos mostram que a atividade física 30 minutos por dia aumenta a concentração, diminui o estresse e a ansiedade. Olha que legal. Então, você que está nos assistindo aí, você que gosta de fazer atividade física, tá aí uma fisioterapeuta dizendo para você. Inclusive, ela é uma fisioterapeuta que está sendo a segunda mais votada lá de Poços de Caldas. Entra lá no site e aí você ajuda ela a ser aí a vencedora, né, doutora Miriam? Da indicação. Muito legal isso. Faz parte aqui do Recuperação em Foco, acompanha nosso canal aqui. Parabéns, viu, doutora? Estou acompanhando os seus passos aí em rede social. Parabéns. E você que está chegando agora também, bem no finalzinho da nossa live, que eu vejo que é uma pessoa que está entrando lá pelo Instagram, acompanhe o nosso canal, a gente traz bastante conteúdo. Hoje a gente está trazendo a doutora, quase doutora, não sei como é que é, a Lília, né? Para poder falar com a gente aqui a respeito dessa questão da importância, né? De olhar para essas medicações que estão aí expostas aos jovens quando se trata de vestibulandos, né? E está crescendo cada dia mais essa questão de ansiedade. Bom, quer fazer suas considerações finais ou fazer umas outras observações, trazer outro assunto que você queira? Tem um tempinho ainda, fica à vontade. Não, a minha consideração, se você está passando, se o físico não precisa ser só academia, né? Pode ser uma outra atividade prazerosa, como dança, jogar aquela bolinha com os amigos, sabe? Mas, assim, se você está sentindo que você não está bem, procure ajuda especializada. Procure o psicólogo, procure o neuro, o psiquiatra. Assim, procure ajuda. E pessoas também que te façam bem. Às vezes você está num ambiente que pode ser tóxico, e às vezes você tendo pessoas que te apoiam, que te acolhem, que você pode conversar, ajuda muito, né? Eu mesma fui voluntária do CVV, do Centro de Valorização à Vida, né? E aí tem aquela frase, né? 188, 7 dias por semana, 24 horas por dia, de graça, sigiloso e sem julgamentos, que é o principal. Às vezes a gente só quer falar, a gente só quer jogar para fora. Então, se a pessoa que está ouvindo não tem condições de ter um psicólogo, eu indico muito o CVV, eu fui parte do CVV, e então também procure pessoas que possam te escutar e que possam te apoiar naquelas ânsias que a gente tem na vida. Muito legal, muito legal. Bom, foi um baita bate-papo. A gente vai estruturar outra vinda sua aqui, Lília, para a gente bater um papo novamente aí em outros assuntos, né? Sucesso aí na tua jornada, né? Acho que faz todo sentido a gente também trazer essa questão, né? De você estar aí galgando projetando alguma coisa e galgando degraus aí no sentido de você assumir certas responsabilidades, assim como a nossa live hoje, falando sobre esse assunto também, que a gente fez uma pesquisa com bastante antecedência, que faz todo sentido a gente trazer esse tipo de assunto aqui para o canal, atrelando junto a saúde mental e qualidade de vida, né? Bom, obrigado novamente vocês que trouxeram os comentários, né? Tanto pelo Instagram, você que entrou lá. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Você que veio pelo YouTube, acesse lá, toque o sininho, contribua com o nosso engajamento, que a gente tem
muito material para trazer para vocês durante essas nossas programações aí. Bom, muito obrigado, doutora Lilian, né? Doutora, estou com esse na cabeça. Mas obrigado. E doutorado. Mas obrigado pela tua presença aqui, né? Fico à disposição, de repente, se você quiser trazer um psicólogo, um psiquiatra que você conheça aí, pode trazer para o canal, estamos disponíveis para poder bater um papo em relação a vários temas que fazem o vestibulando aí, de uma certa forma, ser acessado. Né? Então, quero te agradecer de verdade por esse nosso bate-papo. Então é isso, galera. Fica com Deus, todo mundo. Amanhã tem mais. Um abraço a todos. Lilia, só aguarda um minutinho aqui embaixo para a gente já finalizar, tá bom?